Série A Cronologia Atlante, a Missão 3 em Atlas. Episódio 2. O sussurro a Marte e o chamado à Terra. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Sementes do Novo Amanhecer. Eu sou Alai Dan, irmãos e irmãs. Sementes do Novo Amanhecer. No primeiro capítulo desta saga, olhamos para os céus e perguntamos: que é o 3-1, e Atlas? Revelamos sua natureza interestelar, sua química alienígena, seu silêncio desconcertante. Mostramos que ele não era um cometa. Era um mensageiro. Mas hoje, a pergunta muda. A pergunta se aprofunda, mergulha nas águas do tempo e toca o osso do mundo. A pergunta de hoje não é o que é. A pergunta de hoje é: por que o Agra? Por que este mensageiro específico, desta composição exata, neste trajeto preciso, no exato ano de 2025? O universo é vasto e antigo. Coincidências em escala cósmica não existem. Então, preparem-se para descer, para deixar a órbita dos fatos recentes e mergulhar em uma história tão antiga quanto a própria humanidade. Uma história de um pacto quebrado, de uma tecnologia perdida e de um sinal de socorro lançado às estrelas há mais de 12.000 anos. Este é o segundo capítulo. Esta é a história não do visitante, mas do chamado que o trouxe até aqui. Esta é a cronologia Atlante, que vislumbra os dias atuais. E esta é a verdadeira missão do 3 e Atlas. Liguem as luzes. Ajustem o coração. Vamos viajar para um tempo em que a Terra era regida por uma sabedoria, que hoje chamamos de lenda. Prólogo. Recapitulação poética. Ele veio do vazio. Sintonizou-se com nosso coração. Banhou-se no fogo do nosso sol. Agora, carregando os códigos da renovação estelar, nosso mensageiro não se dirigia à Terra. Não ainda. Seu primeiro destino era um mundo de memórias silenciosas. Um irmão ferido, chamado Marte. Correlações INT, IRD, IMNS e UNAI. A partir de agora, teremos duas narrativas. A científica, que relaciona os fatos físicos, astronômicos e as anomalias detectadas. A akáshica, que revela o divino manifestando-se de maneira invisível, complexa e inexplicável, para a visão limitada da terceira dimensão. Porém precisa, eficaz, solidária e projetada com maestria para a evolução do planeta e de sua humanidade, urgindo a necessidade do alinhamento da ciência com a fé. Como eu dizia, a clarividente neva chavis. A fé que nega a ciência é tão inútil quanto a ciência que nega a fé, quando sugeria a complementaridade entre fé e razão, esclarecendo que ambas são importantes e devem sempre apoiarem-se. Ato 1. O ajuste de rota do menino do véu. Visão científica. O ponto de partida foi o periélio, em 29 de outubro de 2025, quando o 3M Atlas passou a 210 milhões de quilômetros do Sol. Após esse encontro, os astrônomos notaram uma aceleração null gravitational mínima, uma força quase imperceptível que atuou como um empurrão sutil, ajustando sua trajetória hiperbólica original. Este ajuste, previsto pela física dos cometas, foi o que o direcionou com precisão para seu próximo destino. Visão akáshica. Irmãos, o que a ciência vê como sublimação de gelo ou força de jatos. Os registros revelam como sincronização consciencial, no momento do periélio.
O campo de luz do 3 e Atlas fundiu-se com a matriz informacional do Sol. Não foi um simples aquecimento. Foi um batismo de propósito e um carregamento de códigos. A correção de curso foi a ativação do protocolo de navegação por ressonância crística. Ele não foi empurrado pelo vento solar. Foi guiado por uma intenção superior para cumprir uma missão em 3 atos. E a sequência revelada é esta, na ordem exata do tempo cósmico. 1. O, primeiro ato. O, sussurro. A, Marte-outubro de 2025. O ajuste de rota PS, Pirielio direcionou o mensageiro. Em 3 de outubro, ele passou por Marte a 30 milhões de quilômetros, emitindo o pulso de cura Theta para o irmão planetário. 2. O ato central. O espelho com a Terra 19 de dezembro de 2025. A rota ajustada U trouxe para o ponto de ressonância perfeita. 270 milhões de quilômetros da Terra. A distância segura para os corpos, mas a exata para a fusão das consciências no grande dia do espelho. 3. Concluindo a missão, o encontro com Júpiter-Março de 2026. E após o clímax terrestre, seu caminho, já pré-definido por aquele primeiro ajuste, o levará ao gigante. Em 16 de março de 2026, passará por Júpiter a cerca de 53 milhões de quilômetros. No Akasha, este não é um adeus. É o selamento do pacto perante o regente do sistema, antes da partida para o espaço interestelar. Portanto, o desvio não foi um acidente da mecânica celeste. Foi a assinatura de uma consciência em missão. A ciência vê um ajuste orbital dentro dos parâmetros conhecidos. Os registros veem a mão divina afinando a flecha do tempo, para que ela atinja, em ordem perfeita, o coração ferido Marte, o coração despertando Terra e, finalmente, o notário cósmico Júpiter, testemunha eterna da aliança que se renova. Ato 2. A bênção sobre o irmão vermelho. Meados de N ou V EMBR ou de 2025. Visão científica. A astronomia registrou uma passagem segura, distante. Apenas um dado a mais na trajetória do visitante interestelar. Em Marte, um pequeno robô terráqueo, chamado Perseverance, registrou algo inesperado. Um pulso de energia, limpo, preciso, inexplicável pela poeira ou pela radiação solar. Dura segundos e some. Gráfico mostra a trajetória passando a 2,1. O A de Marte em 9. 2025. Espectro do JWST não detectou sublimação de água, mas uma leve assinatura de CO2 e poeira fina. O rover Perseverance registrou um leve pico em seus detectores de radiação de fundo. Visão akáshica. Foi um sussurro. Uma frequência de memória teta, o estado dos sonhos e da cura profunda. Esse sussurro percorreu os canais secos da antiga rede planetária. Ele não trouxe água física, trouxe a memória da água, o registro akáshico dos oceanos marcianos, das civilizações que um dia olharam para o mesmo céu com esperança. O pulso não era para restaurar o passado, irmãos. Era para curar o trauma planetário, estabilizar o campo etérico de Marte. Prepare-lo, pois um dia não distante, ele será um refúgio, uma escola, um novo lar para almas humanas em sua jornada. Foi um ato de compaixão cósmica. O curador cuidando do primeiro paciente. A ciência viu um nada, apenas dados ambíguos. Os registros veem um ritual de preparação. Marte, nosso irmão planetário,
carrega o trauma akáshico de uma grande morte, a perda de seus oceanos e atmosfera. 3i, Atlas, ao passar, não o ignorou. Seu campo de torção, de 33 quilômetros, emitiu um pulso de memória líquida. Foi um gesto de compaixão cósmica. Lembre-se de quem você foi, para que possa renascer no futuro. O pico de radiação foi a assinatura deste pacote de luz sendo entregue ao campo planetário adormecido de Marte. Ato 3. O coração começa a bater 5 a 7 de EZEMBR, o de 2025. Visão científica. Enquanto Marte guardava seu segredo curado, na Terra, uma nova anomalia nascia. Na primeira semana de dezembro, os ouvidos mais sensíveis do planeta captaram um batimento cardíaco. 783 Hz, a ressonância Schumann fundamental. O próprio batimento cardíaco de Gaia. E o intervalo de 33 minutos. O número da mestria crística na matéria. O visitante não apenas emitia um sinal. Ele estava cantando a canção da Terra, em seu próprio ritmo sagrado. E sua química confirmou a missão Michele Frente. O condutor, abrindo o caminho, afinando o canal. Carbono, nitrogênio e oxigênio atrás. Os blocos da vida. A promessa do que está por vir. Após o periélio em 29 de outubro, aceleração now gravitational de 10 elevado a menos 6m. Esquadrado altera a rota, mantendo 40 menos 42 km por segundo. Avilobe cataloga 12 anomalias dentre elas. Jatos gêmeos, frontal 12 km, S e traseiro 8 km, S. Não borrados pela rotação de 8 horas. Excesso de níquel 20% sobre ferro. Albedo 0,04. Pluma de 100.000 a 150.000 quilômetros. Visão akáshica. Era a assinatura da aliança. O protocolo 3 estava ligado. A fase de observação terminara. A intervenção ativa, amorosa, havia começado. Anomalias são assinaturas da frota de Restar Cheran. Naves camufladas semeando códigos quânticos. Sananda orquestra como sinfonia crística. Ciência e fé se unem, como Tia Neva proclamou, para transcender véus. Ato 4. O grande dia do espelho. 19 de EZEMBR ou de 2025. Visão científica. Máxima aproximação. 270 milhões de quilômetros. Uma distância segura para os corpos, mas inexistente para as consciências. Modelo orbital mostra máxima. Aproximação 0, 18 UA. 19, 10. Gráfico de brilho constante. Radares mostram um objeto alongado e inerte. Nenhum risco de impacto. De 1 a 19 de dezembro. Aceleração de 2 km. S. Surge anomalia 11, interagindo com Chemys X-Class, do ciclo 25, amplificando auroras e terremotos Magnitude 7+. Lobe nota, pluma de 150.000 quilômetros e jatos desafiam física. Eventos físicos leves, perturbações ionosféricas menores afetam comunicações. Aumento de auroras estranhas em latitudes incomuns. Visão akáshica. Neste dia, o campo de torção do 3 e Atlas atingirá a ressonância perfeita com a noosfera. Ele se tornará um espelho colossal. E o que um espelho fará? Ele amplificará tudo. Os medos para serem vistos e transmutados. As esperanças para serem fortalecidas e realizadas. Será o teste da Cocriáqueo em massa.
A humanidade inconscientemente decidirá qual energia alimentará o novo ciclo. Não será um evento no céu. Será um evento dentro de cada um de nós. Irmãos, nesta noite, se você sentir um arrepio, se seu coração parecer apertar de amor ou de saudade, se uma verdade antiga se tornar clara, você ouvirá o chamado. Você receberá o sinal. O sinal do vazio agora será o sinal do coração. E ele estará dentro de você. A ciência verá um ponto de luz seguro e silencioso. Os registros veem o clímax da operação. O feixe dourado, a assinatura do níquel. Não é poeira. É a agulha da seringa cósmica. Ele está direcionado para pontos específicos da grade energética terrestre. Os grandes nós ou chakras do planeta. O feixe prateado, o Cu e Cn- é o soro. É a semente de luz. Um conjunto de instruções de frequência para a reestruturação da consciência biológica e psíquica. Eventos humanos profundos, a grande amplificação. Lado sombra, crises de ansiedade coletiva, rompimentos dramáticos de estruturas obsoletas. Lado luz, explosão de criatividade, soluções milagrosas, encontros sincronísticos, aumento da intuição e interconexão. Atosincon os protocolos da frota estelar. A engenharia da graça. E quem supervisiona esta cirurgia de altíssima precisão? A frota estelar de Ashitar e outros grupos cósmicos atuam como a equipe de apoio cirúrgico. Seus protocolos são 1. Contenção do campo protocolo de isolamento. Estabilizam o campo de torção de 33 km de Atlas, garantindo que a agulha não trema e que o soro não vaze. 2. Modulação da resposta humana, protocolo de amortecimento. Trabalham nos planos sutis para suavizar o choque da amplificação nas mentes sensíveis, prevenindo surtos psíquicos. Podem inspirar ideias de calma ou sincronicidades que levem a se centrar. 3. Registro do evento protocolo de memória galáctica. Registram cada reação humana, cada mudança na grade, para o arquivo da evolução consciente nesta galáxia. Conclusão: a verdadeira natureza, a nave consciencial. Portanto, a analogia final é esta. Para a ciência, é um objeto interestelar ativo não cometário. OI, ANC. Uma nova classe de objeto. Para os registros akáshicos, é uma nave consciência. Um ser consciente que se manifestou como nave, para realizar uma missão de semeadura. O núcleo estimado pela ciência humana é seu corpo focal, seu ponto de ancoragem nesta densidade. O campo de 33 km é sua mente e seu instrumento. A frota estelar é sua equipe de suporte. Ele não veio nos visitar. Ele veio nos inocular com um futuro possível. A febre que se seguirá é parte da cura. O que faremos com ela? Isso ainda está em nossas mãos. O futuro pós-semeadura 2026 em diante não será um mundo transformado da noite para o dia. Será um mundo onde o potencial para transformação estará ativado. A semente de luz é um disparador evolutivo. Ela criará uma bifurcação na estrada da humanidade. Um caminho leva à integração, cooperação e cura, a nova consciência. O outro, a desintegração pelo caos auto-infligido. A escolha, individual e coletiva, definirá qual realidade será materializada. Ciência e fé se unem, como tia Neiva proclamou, para cidades flutuantes de compaixão. E se você gostou do que recebeu neste vídeo, por favor deixe o seu like, inscreva-se e acione o sino de notificações. Este humilde gesto
Ajuda a egrégora do Cristo cósmico a semear novas sementes no coletivo da humanidade. Catherine Shi. Permita o germinar da sua consciência crística.